Eu sou Juscelino Bresesti, superintendente da Ascanves. Eu sou Danilo Torezani, assessor especial das Ascanves. Você que ainda não conhece o nosso trabalho e queira conhecer, se inscrevam em nosso canal, deixe o seu joinha e assine o sininho de notificações. Fazendo isso, você vai estar recebendo atualizações e informações de todas as nossas postagens no canal. E não esquece também de compartilhar os nossos conteúdos nas suas plataformas digitais, porque assim você vai estar contribuindo para que a gente leve mais conhecimento e informação para todos os nossos municípios do território capixaba. E o nosso podcast dessa semana tem a honra de receber o vereador da Câmara Municipal de Vila Velha, né? Quatro vezes vereador, né, eleito para o 4º mandato, nosso querido Joel Rangel. Joel, obrigado pela sua participação, por ter disponibilizado esse tempinho para participar com a gente aqui. Seja bem-vindo, Joel. Muito obrigado, Juscelino, muito obrigado, Danilo, em poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho nesse espaço que a Ascanves abre para os vereadores do Espírito Santo falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Na verdade, Joel, a gente criou esse projeto podcast justamente para a gente levar para a sociedade capixaba um pouquinho da rotina, né, dos vereadores, né, do dia a dia dos presidentes, das gestões das câmaras municipais, apresentando para a sociedade e colhendo também da sociedade, a sociedade que está nos assistindo em todas as nossas plataformas digitais, pode ir lá colocar perguntas, pode ir lá fazer sugestões e nós vamos encaminhar, né, para os vereadores para poder estar atendendo a demanda da sociedade. Então, a gente quer mais uma vez agradecer o nosso presidente da Câmara das Ascanves, né, Vaguinho, né, a nossa diretoria, o Cezinha, o Serjão, a Márcia, né, a Patrícia, que nos permite, né, colocar em prática esses projetos que a gente cria assim. A gente dorme, amanhece com esses projetos doidos na cabeça, aí o Vaguinho fala, vai dar certo? E vai dar certo, presidente. Vamos. Então a gente toca o projeto e é uma honra estar recebendo aqui o nosso querido vereador Joel Rangel, que sempre foi um apoiador, né, incentivador dos trabalhos das Ascanves. E a gente quer saber do nosso querido Joel Rangel como nasceu o político Joel Rangel. Bom, eu nasci em Vila Velha. Eu sou de Vila Velha, minha família toda de Vila Velha. Tive a alegria de crescer também em Vila Velha. Comecei participando de movimento estudantil, depois grupo de jovens da paróquia, pastoral da juventude. Tive uma relação muito próxima quando criança com o ex-governador Max Mauro, uma pessoa que eu aprendi muito. Tive a oportunidade de acompanhar quando ele realizava todas as segundas-feiras uma reunião do governo do estado, o governador, os secretários, os prefeitos do interior, e tinha um menino lá de 9 anos, sentadinho lá na frente, aprendendo, e tive ali mesmo oportunidade de conhecer muito sobre a política do Espírito Santo, com personalidades que passaram pelo estado, passaram pela vida política do Espírito Santo. E depois disso, com a minha participação mais efetiva no movimento estudantil, na comunidade católica de Vila Velha, o interesse de ser candidato. Fui eleito em 2000, a primeira vez, eu tinha 23 anos, e exerci o meu primeiro mandato de vereador com muita energia, e hoje, no 4º mandato, eu busco exercer com a mesma energia, com a mesma garra, com a mesma disposição. Joel, naquele momento de início da sua carreira política, aos 23 anos de idade, né, um jovem, né, cheio de sonhos, qual foi o seu maior desafio, né, eleito vereador com 23 anos? Bom, o primeiro desafio foi na eleição. A eleição muito difícil. Sim. Uma eleição municipal, você tem um número muito grande de pessoas concorrendo, pessoas conhecidas, muitos amigos, né, pessoas muito próximas, e eu tive a condição de me eleger vereador num processo eleitoral muito difícil. Eleito vereador, os primeiros passos, logo de início eu assumi também em 2001, eu fui eleito pelos colegas segundo secretário da mesa diretora. Então, quer dizer, já iniciamos um processo novo, um mandato novo, e compondo a gestão da casa, né, naquela oportunidade. Então, foi mesmo um grande desafio, mas eu busquei sempre entender, aprofundar, conhecer bem, para exercer um bom mandato. O primeiro grande desafio foi ser eleito. O segundo desafio, fazer um bom mandato. E para isso você precisa se empenhar.
Você tem 4 mandatos, né? E podemos dizer que no voto teria 5, né? Porque você teve um mandato que você teve uma boa votação, uma expressiva votação, mas por questões internas do partido, legenda, você não conseguiu assumir o mandato, né? Por regra eleitoral. Por regra eleitoral. Eu tenho que agradecer muito o povo de Vila Velha, porque eu sempre tive uma votação muito grande, expressiva. Reconheço o carinho do povo de Vila Velha, eu busco repercutir com o meu trabalho aquilo que as pessoas me deram, através da confiança. Em 2016 eu fui um dos mais votados de Vila Velha, mas pela regra eleitoral o meu partido não fez aquela bendita legenda, Sim. não me permitindo ter um outro mandato por causa disso. Mas fui convidado, trabalhei no governo do estado e assumi a direção geral naquele mesmo período, quando eu me desincompatibilizei para ser candidato em 2020, quando eu fui eleito. Sim. Você tem algum projeto seu que é de impacto, que causou impacto dentro desses 4 anos de mandato, desses 4 mandatos que você possui? Juscelino, muitos projetos. Eu sempre atuei numa frente social, também tive no meu segundo mandato, eu me licenciei, assumi a Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha, de 2006 a 2008. Foi um período muito rico também assim, na minha vida política, porque foi quando eu tive a oportunidade de estar dentro do Executivo, fazendo política social. E a implementação do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social de Vila Velha, se deu fortemente nesse período. Quando nós abrimos a Secretaria Municipal de Assistência Social, dialogamos com os profissionais da assistência social, fomos levando os equipamentos públicos para as comunidades, implementando o Sistema Único de Assistência Social em Vila Velha e deixando assim uma base forte para que a assistência social no município fosse um direito do cidadão, da cidadã, em que as pessoas pudessem bater a porta do poder público, procurar os serviços públicos e encontrar resposta. Então, assim, hoje eu continuo atuando nessa área, mas lá no Legislativo, buscando legislar sempre naquilo que contribui para o fortalecimento dos conselhos municipais, os conselhos de direito, para que a participação popular e o controle social, né, do recurso público, dos serviços que são oferecidos, seja efetivo. Então, eu busco, como vereador, como parlamentar, fortalecer muitas instituições e entidades que realizam trabalhos sociais na cidade também. Então, os meus projetos todos vão nessa linha. Numa segunda linha, a questão da infraestrutura da cidade, buscando trabalhar obras estruturantes, acompanho de perto como presidente da Frente Parlamentar, como presidente da Comissão Permanente de Política Urbana, Rural e Habitação, a questão, por exemplo, que aflige muito o povo de Vila Velha, que é a questão das enchentes quando chove. Sim. E alagamento é um desafio para Vila Velha. Então, essa comissão na Câmara tem feito um grande trabalho, acompanhando a discussão, o projeto e a execução dos projetos, agora com o governo do estado, implantando em Vila Velha mais 9 estações de bombeamento. 9. Vila Velha tinha 3, e que a gente fez um trabalho muito grande para a construção dessas 3, especificamente 2 ali no Canal da Costa, no Sítio Batalha e do lado direito do canal na Praia da Costa, e agora mais 9. Portanto, Vila Velha vai ter 12 estações de bombeamento com os investimentos que o governo do estado faz agora. Nessa área da assistência social, qual foi o maior desafio que vocês teve assim, com uma população de baixa renda? Né? Qual foi a maior necessidade que eles buscam e o atendimento no assistência social? Só pegando uma brecha na pergunta do Danilo, o Joel, a questão do social também, da questão dos moradores de rua. Como a prefeitura encara essa questão dos moradores de rua? Eu vou falar de 2 momentos, né? Do momento que eu fui secretário e do momento que hoje eu acompanho os trabalhos da secretaria. Naquele primeiro momento, fazer com que as pessoas tivessem acesso ao serviço, que as portas estivessem abertas, que levássemos o Centro de Referência da Assistência Social para dentro das comunidades, a exemplo do primeiro CRAS próprio que Vila Velha teve na nossa gestão, construído na região 5, uma região de alta vulnerabilidade social, de necessidade de serviços públicos, de escolas, de equipamentos sociais.
E isso aconteceu numa discussão muito legal com os lideranças comunitárias. Eles escolheram o melhor local e nós adquirimos uma área e lá está hoje um centro de referência. Então, o maior desafio naquele primeiro momento era fazer as pessoas terem acesso ao serviço e que esse serviço não estivesse muito longe da realidade delas, nem do território onde elas moram. Porque uma pessoa que precisa se deslocar, muitas vezes ela não tem o dinheiro da passagem. Sim. Com certeza. Para chegar no serviço que ela precisa ser assistida. Outro grande desafio, Juscelino, é a situação daqueles que estão na rua. As pessoas em situação de rua, que estão vivendo essa experiência, muitas vezes, triste na vida de todos eles e triste na vida da sociedade, porque a sociedade não consegue conviver com essa situação sem exigir, sem esperar do poder público uma ação. Lá já era um desafio, hoje maior ainda, por conta do desemprego, o alto índice de pessoas com dependência química nas ruas, porque num primeiro momento você via pessoas pobres, com muita dificuldade. Hoje nós vemos pessoas dependentes químicos nas ruas das nossas cidades, e aí nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de política de inclusão, porque muitos deles precisam voltar ao mercado de trabalho, mas muitas vezes estão vivendo uma dependência química muito forte e, por isso, saúde pública. E até para convencer esses dependentes químicos a se tratar, né, é um trabalho do setor de psicologia muito grande, né, porque às vezes o município quer ajudar, mas às vezes depende de mim, né? Se eu não quiser ajuda, eu não vou conseguir sair daquele mundo que eu estou ali, porque eles se refugiam, né, no crack, na droga, para poder esconder da miséria, né? Há estudos que dizem que é um fenômeno mundial, que o número de pessoas em situação de rua aumenta cada ano, e eu acho que nós precisamos de um grande pacto das grandes cidades, dos centros urbanos, na região metropolitana, por exemplo, para que a gente enfrente esse problema juntos. Não vai ser a cidade de Vila Velha sozinha, Sim. Não vai ser Cariacica sozinha, não vai ser a Serra sozinha, Vitória sozinha que vai resolver o problema. Nós precisamos estar juntos, buscando, inclusive, enfrentar essa questão da internação compulsória com muita seriedade, com muita responsabilidade. Sim. Claro que a legislação hoje ela não permite a internação compulsória de qualquer jeito, né? Existem muitos critérios. Mas esse é um assunto que as câmaras municipais estão discutindo muito. Sim. E é importante dizer que o papel do vereador é exatamente levar as discussões mais sérias do dia a dia da população para dentro da Câmara, para reverberar isso junto com o Executivo. É porque às vezes acontece aqui no nosso estado é mais difícil, né? Mas já aconteceu. Às vezes o município pega aquela pessoa dependente químico, põe no carro, vai lá e joga no outro município, achando que vai se livrar do problema. Alguns municípios adotaram essa prática ao longo do tempo. Está transferindo responsabilidade. Não enfrenta o problema. Exatamente. Então a gente tem que fazer, igual você falou, um debate mais aberto e transparente nas câmaras para, em conjunto com o Executivo, através da ação social, achar uma solução, né, para esses casos. Né? Eu acho que até do nosso bate-papo aqui surge essa ideia de reunir as câmaras da Grande Vitória, dos maiores centros urbanos, para discutir essa questão conjuntamente. Vila Velha, por exemplo, nós temos abrigos, onde a pessoa em situação de rua pode ser abrigada, ela vai ter alimentação, vai ter lugar para dormir, para tomar banho. O Centro Pop é um centro específico para atendê-los e fazer, por exemplo, uma relação direta deles com a família, porque o vínculo familiar foi rompido em algum momento. Então é preciso trabalhar o vínculo familiar dessas pessoas em situação de rua. Muitos deles ainda com restrição judicial, precisando ter ainda essa interface com a justiça. O Centro Pop ajuda nessa relação também. Então, assim, existem serviços? Existem serviços. Existem serviços que estão prestando o seu serviço no dia a dia e ajudando essas pessoas a terem a oportunidade de sair da rua? Sim. Mas, por outro lado, nós precisamos enfrentar a questão da saúde pública, o combate às drogas, porque Sim. Esse é um grande problema, um grande flagelo do Brasil e do mundo. E, infelizmente, aqui em Vila Velha, até recentemente, nós fizemos uma legislação conjunta, eu participei,
estabelecendo um horário delimitado dos ferro-velhos, porque por conta de não terem recurso, não terem dinheiro, muitos deles praticam crime, furtando, roubando pessoas e furtando fio, como isso é um problema que nós estamos vendo na televisão todos os dias. Sim. Mas esse fio é levado para algum lugar. Algum lugar adquire, compra, né, recepta esse material. Então, nós fizemos uma legislação, inclusive discutida com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal, no sentido de coibir. Mas você vê que, no fundo, o problema da droga está presente. O vereador Joel Rangel, ele não tem, no mandato dele, uma bandeira específica, né? Olha, eu sempre trabalhei em educação, Sim. fui presidente de comissão de educação, discutimos aqui em Vila Velha o primeiro plano de cargos e salário, nós estávamos lá discutindo, eu ia para as escolas, atrapalhava um pouquinho o recreio ali dos meninos, mas eu sentava com os professores para escutar a reivindicação deles, os pontos do nosso plano de cargos, carreira e salário. Depois trabalhamos a padronização de construção das escolas municipais, trabalhamos a gestão democrática com a eleição direta para o diretor, o fortalecimento dos conselhos municipais de educação, e daí surgiu até um projeto meu, que foi a criação do Conselho Gestor das Unidades de Saúde. Sim. Assim como as escolas têm um conselho municipal, nós hoje temos o Conselho Gestor das Unidades de Saúde. Cada unidade de saúde tem um conselho com a participação dos servidores, mas da comunidade, dos usuários, para trabalhar e acompanhar o trabalho daquela unidade de saúde. Faz um debate realmente coletivo, né? Sempre com a visão coletiva, né, de que o poder público precisa, primeiro, estar antenado Sim. com os problemas da cidade, mas a política tem que ser para valer, para a gente mudar realmente a Câmara Municipal. Eu sempre digo isso, disse isso inclusive no evento lá das Canves. Nós precisamos ressignificar o papel do vereador, da vereadora e das câmaras municipais. Ressignificar. Porque, na verdade, o grande problema dos vereadores, né, é achar que, principalmente os vereadores do interior, né, é colocar no mandato deles que tem a trocar uma lâmpada do poste, pôr o nome na rua e fazer uma indicação para tampar um buraco. E, na verdade, o mandato é muito mais do que isso, né? A gente tenta colocar isso para os vereadores, né, até trabalhando muito a questão da qualificação, né? Eu queria ver com você, fazer uma fala com você aqui, sobre qual o desafio que você encontrou. Você assumiu um mandato em plena pandemia, né? Nós fizemos uma eleição em plena pandemia, né? Uma coisa inédita, né? Nunca tinha acontecido, né? Nós tivemos de nos reinventar dentro da pandemia, né? Tudo virtual, né? Sem aquela questão do cafezinho com a Dona Maria, né? Da conversa lá no boteco da esquina. Para você, né, que está acostumado a estar sempre presente na sua comunidade, qual foi o desafio dentro da pandemia? Juscelino, eu acho que é muito importante você fazer esse registro, porque foi a eleição mais difícil de todos os tempos. Logo no início da pré-campanha, os partidos não podiam se reunir. Nós tínhamos decreto estadual dizendo que naquele período não poderíamos reunir mais de 15 pessoas. Nós não tivemos condição de nos encontrar, particularmente o PTB, que é o partido que eu sou filiado, o nosso presidente, falecido Toninho Magalhães, o Toninho contraiu o Covid. E ele era o articulador do nosso partido, presidente do nosso partido. Ele ficou 34 dias internado e o partido esperando todos os dias que ele fosse melhorar, sair da UTI, mas infelizmente ele veio a falecer. Então, assim, foi muito difícil. As pessoas não podiam conversar, não podiam dialogar nem internamente, porque elas não se encontravam com medo de pegar o Covid, né, e morrer, porque a vacina ainda não tinha chegado. E assim reproduziu toda a campanha, de ir para a rua com muito cuidado. Eu mesmo fiz 6 exames durante a campanha, porque tive acesso a muitas pessoas que tinham o Covid, mas graças a Deus naquele período e depois não tive o Covid, com todas as restrições do mundo que estavam impostas a nós. Sim. Mas imagina aí na feira, aqui, de Itapuã, do Divino,
e você não poder cumprimentar a pessoa. Tinha gente que não pegava o seu santinho, o seu material, o seu papel. Lembro de um caso até, assim, é engraçado, mas nós tivemos que segurar a senhora, porque quando um amigo meu foi entregar um santinho meu, ela não quis pegar, ela tropeçou, porque ela foi para trás, né? Coitada, tivemos que segurar, levantar, e ela falou assim, olha, eu vou aceitar o santinho, mas vocês abrem a minha bolsa, colocam o papelzinho, depois joga álcool no coisa. Então, imagina isso no dia a dia. Imagina isso no dia a dia. Tudo muito difícil. Foi difícil. Foi uma eleição muito difícil, muito difícil. Mas acho que isso despertou em nós muita coisa também, né? Que a campanha precisa ser de conteúdo. Sim. Por quê? Porque você precisava falar com as pessoas através da rede social. Então, era necessário você colocar, para quem está te ouvindo, para quem está te vendo do outro lado, o que você pensa. Propostas o mesmo, que né? você é, o que você fez, o que você faz, né? Porque na rua é aquele movimento de rua que o material é entregue, olha, leia com carinho esse material, observa a nossa proposta. Mas ali não. Você tem um tempo muito pequeno para falar de você e do seu trabalho e daquilo que você pensa. Joel, nós tivemos aí agora, recentemente, a eleição, né, da mesa diretora da Câmara de Vila Velha, onde você foi eleito primeiro secretário, a partir de 1º de janeiro. Né? É um novo desafio? Sempre um novo desafio. Né? Nos primeiros 2 anos, eu assumi a presidência da Comissão Permanente de Política Urbana, Rural e Habitação, integrei a Comissão de Assistência Social e a Comissão de Acompanhamento de Leis. Agora, vou assumir a primeira secretaria, ao lado do vereador Welber, na segunda secretaria, e o presidente Bruno Lorenzutti. O Bruno foi reeleito, fez um bom trabalho, está realizando um mandato que projeta a Câmara para frente. Sim. Desempenhou, assim, nesse tempo até agora, 1 ano e meio, muitos projetos que ele tinha na cabeça e muitos projetos que nós tínhamos e ele abraçou. Nós estamos fazendo com que a Câmara seja mais transparente, mais participativa. E um detalhe, o Bruno permite que cada vereador exerça bem o seu mandato. Então ele dá as condições para que cada vereador exerça bem o seu mandato. Você vê isso nas próprias sessões, né? Os debates sempre muito acalorado, com as ideias chegando, isso é importante para quem está lá exercendo o mandato. Ele não concentra a gestão somente nele, né? Ele abre o leque para todos os vereadores expor os seus trabalhos também, né? Isso mesmo. Eu estava falando com Patrícia, né, a nossa vice-presidente hoje, lá da Câmara, e a nossa coordenadora das Câmaras Mulher. E minha afilhada de casamento? Pois é, ué. Então, assim, eu estava comentando com Patrícia que eu me sinto muito lisonjeado quando eu vou na Câmara de Vila Velha, né, pela forma com que a gente é tratado, né, por todos os vereadores, né, pelo presidente, por você, pelos outros vereadores, o Tita, que também é companheiro nosso. A gente se sente assim, mais do que em casa, né? Você entra no plenário, o presidente te vê, ele já te chama, já te leva lá para cima, já te apresenta, já te coloca, já te faz se sentir à vontade, né? E a gente, às vezes, a gente não vê isso em todas as câmaras, né? A gente sempre tem uma dificuldade dentro das câmaras da Grande Vitória, né? E Vila Velha, que é, acho que o maior colégio eleitoral, né? Hoje Vila Velha e Serra. Vila Velha e Serra, né? É um dos maiores colégios eleitoral e tem essa gestão, né, legislativa que é modelo, né? A gestão do Bruno, da atual mesa diretora. E a gente tem trabalhado muito isso, essa questão da transparência da gestão nas câmaras municipais. E você acha que essa questão do avanço da criação de WhatsApp, das redes sociais, isso trouxe o eleitor para mais perto das câmaras, né? Hoje o eleitor não precisa de sair de casa para ir lá na Câmara, né? A sessão de vocês mesmo é transmitida ao vivo, né? Pelo YouTube. Pelo YouTube. Acredito que a Câmara acompanha, né, as visualizações, né, desses trabalhos. Facilita o meio social, a rede social facilita o trabalho de vocês? Facilita, tem
mostrado que a comunidade está atenta, está participando. Nós, recentemente, na CPI da EDP, nós estamos aqui em Vila Velha tratando a questão do excesso de fios energizados ou não, que estão caídos ou baixos, que, né, infelizmente, acaba favorecendo acidentes, né, com fios e tal. Nós vemos a grande participação, um alto número de participação das pessoas na rede social, quando, por exemplo, da sessão ao vivo transmitida pela nossa rede social, tanto da instituição Câmara Municipal, quanto de cada vereador, que na sua rede social também tem uma relação muito direta. E vocês hoje aqui com o podcast, sim, olha só que bacana as Canves, ela indo nessa direção também, fazendo com que eu possa vir aqui falar, vocês também, e quem está lá do outro lado, nos acompanhar e entender um pouco qual é o papel das câmeras, qual é o papel da Câmara, qual é o papel que o vereador realiza e o mandato, sim, que a gente faz. É justamente essa questão da transparência, né? Você tornar transparente os atos, né, que você vai executando no seu dia a dia, né? Porque quando você tem lá a sua rede social, você abre um canal para que o seu eleitor, né, possa ir lá e fazer um questionamento, fazer uma sugestão, né, dar uma opinião, né, questionar um voto seu, né? Nós estávamos conversando com o nosso vice-presidente das Câmaras, Cezinha, que ele colocou um projeto lá em 2013, acabando com o voto secreto, né? Que ainda existia, como existe em algumas câmaras, a questão do voto secreto. Eu acho que o voto tem que ser aberto, né, transparente, para que todo mundo tenha acesso, saiba, né, que não, o Joel é a favor ou o Joel é contra, não tem que esconder o voto, né? Você me fez lembrar 1º de janeiro de 2005. De 2001 a 2004, nós lutamos muito para acabar com o voto secreto na Câmara de Vila Velha, mas a nova legislatura eleita para a legislatura 2005-2008 conseguiu isso no primeiro dia. E Vila Velha acabou com o voto secreto em 2005. Todas as votações são abertas. O cidadão sabe, conhece qual é o posicionamento, o voto, a forma de pensar, o compromisso que tem o vereador e a vereadora quando vota na Câmara de Vila Velha. Isso foi um avanço para nós. Nós trabalhamos assim na linha de frente para acabar com esse voto secreto em Vila Velha, e hoje é uma realidade nossa e de muitas câmaras. Mas tem que ser de todas. O voto tem que ser aberto, como você disse, para que o cidadão acompanhe a forma como vota e pensa o seu representante. Joel, eu acompanhei aqui que você foi eleito o primeiro mandato com 23 anos, né? Rapaz, eu queria que você falasse um pouco da importância que é a participação do jovem na política. Que eu também fui candidato em 2020, tentei a minha candidatura para vereador e 22, encontrei... Né? Não, estava com 20. Estava com 20. 2020 estava com 20 anos. Então, assim, encontrei muitos desafios, porque as pessoas olham para você, pô, esse cara novo... Será que esse cara vai trabalhar? Esse cara vai dar conta do recado? Eu queria que você falasse qual que é importante a participação do jovem. Primeiro, incentivar que você continue persistindo para você levar para lá as suas ideias, aquilo que você tem no coração, a força e o dinamismo da juventude. Foi nesse sentido que eu fui candidato e encontrei muita resistência. Mas encontrei também muita gente que pensava o seguinte: esse menino aí eu acho que pode fazer alguma coisa, pode dar a sua contribuição. A participação do jovem na política não pode ser a participação apenas de estar com a bandeirinha na mão, distribuindo papel. Ele tem que ser protagonista, ele tem que participar do debate, ele tem que ir lá. Claro que aí eu também oriento que, uma vez que a gente ainda não tem aquela experiência dos mais maduros, vamos dizer assim, que a gente aprofunde, que a gente leia, que a gente estude, que a gente conheça, que a gente milite, que a gente esteja no meio onde a gente consiga aprender. Sim. E eu aprendi muito no movimento estudantil, quando eu fui presidente de Grêmio do Vasco Coutinho, uma escola grande do centro da cidade, e eu precisei aprender no dia a dia. Depois na paróquia, coordenando o grupo de jovens, pastoral da juventude, entendendo as coisas. Então, é importante que o jovem ele milite, que ele esteja na comunidade, no meio da comunidade, ouvindo as pessoas e ouvindo os mais velhos. Como eu disse, eu tive um professor. Que professor. E busquei aprender com ele,
Depois dos meus 11 aos 21, eu acompanhei todos os dias a vida de Dr. Max Mauro. Tive a oportunidade de caminhar com ele, trabalhar muito próximo a ele. Isso é muito importante. E aprendi muito. E hoje, claro que não tenho a experiência que muitos outros têm, mas a experiência que eu tenho, eu busco compartilhar com a minha equipe, com as palestras que eu dou, incentivando pessoas como você a continuar, porque a política precisa de novas lideranças e de lideranças que tenham energia dentro de si para fazer pela coletividade, pelo outro, pelo próximo, para a gente mudar aquilo que precisa ser mudado ainda no meio social, no meio político, no meio partidário, né, onde a gente está. Você tem uma ligação muito forte com a igreja, né? Muito forte. Eu cursei teologia para leigos pela Arquidiocese de Vitória. Sempre participei da minha comunidade. Desde 1989 estou na mesma comunidade lá. As pessoas me veem todo domingo sentadinho no mesmo lugar. Mas mais que isso, atento àquilo que a comunidade pode fazer para o seu entorno, para a vida das pessoas. Não apenas essa relação intimista que tem entre você e Deus, né, ligado pela religião. Sim. A palavra religião quer dizer religar. Religar. E é para religar mesmo, é fazer com que as pessoas estejam ligadas ao sagrado. Isso é importante, mas mais que isso. Que as pessoas, através da religião, elas têm um compromisso social, compromisso com o próximo, Sim. compromisso com o outro, Sim. compromisso com a vida. Humanitário, né? Pegando um gancho que você citou a questão da teologia, você acha que até que ponto você pode colocar política e religião lado a lado? Desde que uma possa colaborar com o trabalho do outro e não usar um espaço para favorecimento político, para você se utilizar daquele espaço para você se promover. Nem de um lado e nem de outro. Por exemplo, eu entendo que o Estado laico como ele não é antirreligioso. Ele é laico, mas ele não é antirreligioso. Sim. Pelo contrário, a importância da religião na sociedade, na vida das pessoas, na vida social, quantas delas têm trabalhos sociais? Esse final de semana mesmo tive prestigiando aqui, pertinho de onde a gente está, a festa da creche Pequeno Lar. É uma creche mantida pela comunidade espírita, pela fraternidade espírita aqui da região. E eles fazem um trabalho social, de caridade, muito forte. E nós precisamos apoiar, incentivar. É aí que a religião entra e precisa sim do respeito, da nossa atenção enquanto homens e mulheres que atuam na política. Queria aproveitar, obrigado pela resposta, queria aproveitar o momento também para fazer os nossos agradecimentos a todos vocês que estão nos assistindo, estão nos dando audiência, e queria reforçar o pedido para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificações e compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais. Pois é, nós estamos aqui recebendo o nosso querido Joel Rangel, que também foi diretor da Assembleia, né? Esteve lá dando uma contribuição lá no Legislativo Estadual, né? Olha, foi uma experiência muito grande. Tive na direção geral da Assembleia Legislativa, uma casa também legislativa, Poder Legislativo Estadual. O presidente Eric Musso me fez o convite, me deu assim todas as condições para fazer o trabalho que eu tinha que fazer. E lembro com muito carinho quando a Ascanves inaugurou o seu espaço, a sua sala lá, para receber os vereadores capixabas lá na sede do Poder Legislativo. Foi uma grande experiência. Nós tivemos um relatório de gestão que está disponível, com muita coisa bacana, mas eu quero destacar o nosso espaço Assembleia Cidadã. Hoje, o cidadão pode ir na Casa do Povo, que é dele, e lá você tem serviço. Você tira a sua carteira de identidade, você tem acesso à Defensoria Pública do Espírito Santo, você tem um PROCON Assembleia. Tudo isso nós instituímos naquele período de gestão e que está lá a serviço da população capixaba. E é mais um serviço que funciona de verdade, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, nós fomos premiados como primeiro lugar no evento dos legislativos estaduais do Brasil. Aproveitando essa carona aí, essa resposta sua, né? Que a Ascanves assumiu lá, ganhou de presente lá do presidente Eric Musso a nossa sede, né? Fizemos uma grande festa no dia da inauguração, com a presença do governador, dos deputados, vários deputados participando. Eu gostaria que você mandasse um recado para os presidentes das câmaras que ainda não são filiados às câmaras.
Olha, nós precisamos fortalecer as CANVES. É uma associação que fala em nosso nome, fala em nome das câmaras e em nome dos vereadores. É uma associação que não fortalece a si mesma. Ela nasceu para fortalecer as câmaras e o papel e o trabalho dos vereadores do Espírito Santo. Então, é importante que as câmaras estejam unidas às CANVES, que as mesas diretoras estejam conectadas com a mesa diretora das CANVES para discutirmos pautas que são pautas municipais, pautas municipalistas. E nós somos municipalistas. A vida acontece no município, é no município que o prefeito e os vereadores vivem o dia da sociedade, o problema do lixo, o problema da água, o problema do esgoto, o problema da iluminação pública, da pracinha, da educação, da saúde, enfim, todos os problemas mais próximos do cidadão estão lá na comunidade, no bairro, na cidade. Por isso que uma CANVES forte é sinônimo de câmaras municipais fortes e de mandatos dos vereadores e vereadoras também fortalecidos para exercer o seu papel. E você falou aqui durante o nosso bate-papo, Joel, da questão que nós levantamos aqui da qualificação, né, da capacitação. Nós criamos, em 2019, o projeto Capacitar para Legislar. Né, dentro das CANVES, nós criamos esse programa, Capacitar para Legislar. Né, foi um programa que nós fizemos durante 3 anos. O ano passado, nós fizemos a 3ª edição na Assembleia, com 2 cursos, né, do professor Hernandes e do professor Rony. Né, políticas públicas e leis orçamentárias. Leis orçamentárias. Eu acompanhei. Pois é. E assim, o projeto do Capacitar para Legislar deu tão certo que o ano passado, no final do ano passado, o projeto virou um instituto. Agora é Instituto Capacitar para Legislar, que uniu Minas e Espírito Santo. Nós temos a vice-governadora, que é patronese do Instituto, e nós temos o deputado Estílio Diniz, lá de Belo Horizonte, de Minas, que é o patrono do Instituto, representando os vereadores mineiros, né, o povo mineiro, e a nossa vice-governadora representando aqui o Estado do Espírito Santo. Como você avalia essa importância do Capacitar para Legislar, da capacitação no mandato do vereador? Capacitação permanente, leitura, aprofundamento dos temas, diálogo permanente com outras realidades, até para a gente conhecer novas experiências. Eu sou formado em Direito e eu busco todos os dias achar aquilo que o direito pode ajudar o meu mandato a exercer o melhor mandato para a população. Então, capacitar, que é o trabalho que vocês realizaram, e eu tenho certeza que ele continua ainda mais forte com a presença do Instituto, é fundamental, dentro daquele conceito que eu falei no início. Nós precisamos ressignificar o papel das câmaras e dos vereadores. É dar um significado novo, que as câmaras possam ser espaço de debate, de construção de ideias e fazer com que essas ideias cheguem no executivo. Fazer com que essas ideias possam inovar na legislação. Leis modernas, aperfeiçoadas, que não sejam arcaicas. Nós estamos fazendo esse trabalho na Câmara, levantando aquela legislação que não atende mais a população. Muita lei inoperante, né? Inoperante, que você não aplica sem aplicabilidade nenhuma. E às vezes até trava o andamento, né? Muitas delas, sim. Então nós precisamos estar atento a isso. E a gente só consegue isso se capacitando. Entendendo o mundo como ele é hoje. Não dá para falar, por exemplo, aí aquele assunto que a gente estava conversando antes de começar, falar sobre mercado, falar sobre oportunidade sem lembrar do cooperativismo. É um ponto. Mas a gente precisa levar esse assunto, cooperativismo, para dentro da cidade, para dentro do legislativo. Eu, como presidente da Frente Parlamentar aqui de Apoio ao Cooperativismo, a gente tem feito isso. Esse é um tema, mas nós precisamos tratar todos e fazer com que esses temas ajudem a população. Aproveitando essa brecha sua da sua frente parlamentar, né, a gente quer deixar aqui, né, um convite, né, para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando o nosso bate-papo aqui, recebendo o nosso querido Joel Rangel, que além de vereador também é presidente da frente parlamentar, né, lá do cooperativismo, que no dia 14, né, nós vamos ter o nosso encontro, né, em parceria com a OCB, né, do Espírito Santo, no seminário sobre o cooperativismo. Nós estamos criando, Joel, um projeto
de energia solar para as câmaras municipais. Existe uma cooperativa que trabalha com energia solar e a gente está tentando criar aí, em parceria com o Sicoob, uma linha para poder levar essa energia solar para as câmaras municipais. E a primeira reunião que nós tivemos com esse pessoal da cooperativa foi uma reunião interessante, que até então, para a gente que é leigo, a gente fala assim, vamos ter que pôr aquele monte de placa solar em cima de todas as câmaras. E eles mostraram para a gente que não precisa. Por exemplo, eles pegam a região do Caparaó e a base vai ser Guaçuí. Então, eles criam uma base em Guaçuí e distribui a energia solar para todas as câmaras da microrregião, sem precisar de pôr aquele monte de placa em cima de todas as câmaras. Então, isso é sustentabilidade. Compromisso ambiental. A gente tem que defender muito isso nos dias de hoje, a questão do compromisso ambiental, né, a própria ONU, né, dentro dos seus ODS, né, tem lá essa defesa do meio ambiente através da energia solar. Então, a gente vai fazer esse seminário, né, no dia 14, no Centro de Convenções. A gente deixa aqui o convite para que todos os vereadores... vai ser um seminário restrito, né? Então, assim, ficar bem atento, porque na hora que a gente abrir a inscrição, é só 120 vagas, né? Na verdade, vai ser um evento feito para as mesas diretoras, né? Então, a gente já deixa aqui, o Joel já vai estar lá presente, já é nosso convidado, né, para participar com a gente. Eu acho importante nessa questão dos vereadores discutir o cooperativismo, né? O cooperativismo pode gerar muita oportunidade. E os municípios precisam entender qual é o seu papel. Nosso papel é fomentar a criação de cooperativas, fortalecer aquelas que já existem. Vila Velha tem uma cooperativa hoje de reciclagem. Que importância tem isso para a sociedade? Que importância tem isso para a geração de renda? Qual a importância disso para o meio ambiente? É isso. O município entendendo isso, a gente consegue fomentar, criar novas frentes cooperativas na cidade. Isso é muito importante. E a gente tem nos orgulhado muito, Joel, dentro das Canves, que nosso trabalho tem sido referência para outros estados. Nós contribuímos, agora recentemente, no dia 3, nós tivemos em Belo Horizonte, participando da posse da diretoria da Verbel, que é a Associação de Vereadores da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Minas Gerais tem a quantidade de vereador que nós temos no Espírito Santo, assim, a quantidade de município que Minas Gerais tem. Então, Minas Gerais não tem uma associação estadual de vereadores. Mas nós estamos criando, né? Uma vereadora me ligou, perguntou se eu podia ajudar, e nós prontamente colocamos à disposição, né, com o apoio do nosso presidente Vaguinho e toda a diretoria das Canves. Eu elaborei o estatuto, o regimento, e ajudamos ele lá, e fomos lá participar da posse, né, da Gabi, que é a vereadora de Sarzedo, que assumiu a presidência da Verbel. E agora, no dia 7 e 8 de julho, nós vamos estar em Ipatinga, participando do congresso, primeiro congresso de vereadores da região do Vale do Rio Doce. São 102 municípios da região do Vale do Rio Doce, e nós criamos, na região do Vale do Rio Doce, a Ascanvevard, né? É uma co-irmã nossa das Canves. Eu fui participar de todas as 7 micro-regiões deles, conversando com os vereadores, e a dificuldade deles lá é muito maior do que a nossa aqui, né? Porque para um município pequeno sair para ir lá em Belo Horizonte, quase 3, 4, 5, 6 horas de viagem. É tudo muito longe, entendeu? Então, nas conversas com os vereadores, a gente foi absorvendo as dificuldades que eles têm, e a gente viu que a dificuldade deles é muito maior. Então, muito nos orgulha, né, porque eles acompanharam o nosso trabalho pelas redes sociais, nosso trabalho lá na Assembleia, né, através da TV Assembleia, né, o presidente sempre colocou à disposição, né, o plenário da casa, né, e toda a estrutura da Assembleia. E em um dos eventos que nós fizemos lá na Assembleia, alguém lá de Minas acompanhou e ligou para a gente pedindo informação, e nós estamos lá criando, participando, fortalecendo os vereadores de Minas Gerais, agora mais ainda com o Instituto. Isso é importante para a gente, né? O nosso trabalho é tão sério que mostra que a gente está virando modelo para outros estados já. Isso mostra o comprometimento das Canves. E eu acredito nisso. A gente tem visto o trabalho das Canves dia a dia, eu sempre registro o trabalho do Vaguinho França, da diretoria,
Falo sempre assim da dedicação, né? O compromisso que tem o Juscelino, abraçou, faz com alma, porque acredita. E vejo, Danilo, assim, nesse bate-papo, o quanto você também se dedica nos eventos também das Canves, para que as Canves cumpram o seu papel. E vocês estão cumprindo. Na verdade, aquilo que você falou, né? Que se você não fizer com amor, quando você faz com amor, o resultado vem, né? Então, assim, não é pensar que você é um funcionário da associação. É você ter como missão, né? A nossa missão de vida é fortalecer o Legislativo Municipal Capixaba. E assim a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo com o nosso querido Joel Rangel. E o Danilo vai dar o recado novamente. Quando a conversa é boa, né, o tempo passa rápido, a gente nem percebe. Gratidão, Joel, pela sua presença e agradecer mais uma vez, né, a todos vocês que estão nos dando audiência, que estão acompanhando aí mais um podcast das Canves. Reforçar o pedido para que vocês se inscrevam em nosso canal e deixem o seu joinha para estar contribuindo com a gente. E compartilhe nas suas redes sociais, porque assim você vai estar elevando o conhecimento e informação para os nossos municípios. Então vamos ouvir a nossa saudação final, né, do nosso convidado dessa semana, nosso querido Joel Rangel, que a partir de 1º de janeiro passa a ser o primeiro presidente, primeiro secretário, né, da Câmara Municipal de Vila Velha. Obrigado, Joel. Eu agradeço o convite de estar aqui, fiquei muito feliz de poder participar de mais uma iniciativa das Canves, um podcast, uma troca de ideias, oportunidade que a gente tem de falar do trabalho que o parlamentar realiza, mas também de pensar junto, pensar coletivo aquilo que as Canves pode realizar enquanto instituição representativa das câmaras e dos vereadores e vereadoras do Espírito Santo. Então, muito bom estar aqui, bons debates, bons Obrigado, resultados, para que o Espírito Santo seja melhor a partir do trabalho dos parlamentares em cada município. Obrigado. E você é nosso convidado para participar lá do Congresso em Ipatinga, no dia 7 e 8, a gente vai mandar o convite oficial lá para o seu gabinete. Muito obrigado. Obrigado, Joel.